Com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito alegre por estar aqui nesta noite, mais uma vez glorificando e exaltando o nome do Senhor e falando de algo tão importante, né, que é a visita nos lares. E eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu uma palavra que se encontra no livro de Lucas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu acho que é a visita que ficou marcada na história, né? Que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 1, versículo 26, que diz assim o título: Predito o nascimento de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Amém? Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Essa foi a visita mais importante da humanidade, né? Foi a visita de um anjo na casa de uma jovem, dizendo para ela que ela era agraciada, favorecida, e através da vida dela todos nós fomos favorecidos também, porque ela foi o canal, foi o instrumento de Deus para fazer nascer o próprio Deus na terra. Aleluia. E a importância da visita, nós poderíamos enumerar aqui muitas visitas, né? O anjo visitou a casa de Abraão e trouxe ali um milagre, fez acontecer a promessa, onde nasceu o filho Isaac, tão esperado. Jesus visitou a casa de Pedro e sua sogra se encontrava enferma, e na entrada de Jesus naquele lugar, aquela mulher se levantou e começou a servir. Tantas visitas que nós vemos dentro da Bíblia Sagrada. E eu gosto quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como sou eu de Cristo. Ele diz isso com tanta propriedade porque ele tem a certeza, ele tem a convicção de que ele está agindo segundo Cristo agiria. Isso é para nós hoje, porque nós estamos tantas vezes imitando tantas coisas que não são as coisas de Cristo. Eita, nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos entrar dentro da igreja, a igreja priorizar tantas coisas que não é o que Cristo priorizaria. E às vezes nós negligenciamos as visitas. Quantas visitas importantes nós vamos ver abrindo e lendo a Bíblia Sagrada? E nós precisamos olhar para nós e saber que nós hoje temos uma responsabilidade de entender que Deus nos fez discípulos. Jesus nos fez discípulos e nos ensinou. Porque à medida que nós lemos a palavra, nós não andamos com Ele naquele tempo, como aqueles discípulos andavam. Mas nós andamos com Ele hoje, quando Ele está dentro de nós com o Espírito Santo. E quando Ele nos conduz a meditar na palavra de Deus, Ele vai nos dar todas as direções e todos os ensinamentos, os mesmos que Ele deu para os discípulos. Então Ele está fazendo de mim, de você, um discípulo também. E quando nós entramos dentro de uma casa, de um lar, de uma família, nós estamos levando as boas novas. Aleluia. Está conosco a palavra de vitória. Aleluia. Está na minha boca a palavra que liberta. Aleluia. A palavra que salva e que transforma. Meu Deus. E que faz uma mudança extraordinária e tremenda. Sabe por quê? Porque o adversário das nossas almas, ele peleja de dia e de noite contra as famílias, contra os lares. Aleluia, mas Deus levanta a mim, levanta você. Ele nos traz para um culto como hoje, que vai ser dado ensinamentos de como se comportar, de como agir, da mesma forma que Jesus fez. Jesus ia com os discípulos e mostrava como fazer. E hoje nós estamos aprendendo como fazer. Aleluia. Porque nós somos embaixadores do Rei. Aleluia, Deus. Nós somos representantes de Cristo na terra. Nesse dia, no texto que nós lemos, vai dizer que o anjo Gabriel, que assistia diante de Deus, ele vai até Maria. Ele vai trazer uma notícia àquela mulher. Era o anjo.
Era necessário enviar o anjo. Hoje Deus não precisa enviar o anjo, porque Ele pode enviar a mim e a você. Meu Deus, Aleluia, porque aleluia. Ele usa a mim e você como instrumento vivo nas suas mãos. Na sua mão tem poder, tem autoridade. Porque o próprio Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em escorpiões Aleluia. e serpentes. Foi dito aqui, aleluia, para dirigente desse trabalho, que nós vamos entrar em lugares espinhosos. Vamos entrar em lugares que nós conhecemos a família, mas vamos entrar em lugares que está totalmente destruído. As trevas estão prevalecendo, mas a palavra de Deus é que prevalece na minha e na sua vida. Não tem por que você temer. Quando você se reveste de poder e autoridade de Deus, Ele diz: eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpentes. Então, quando você entrar neste lugar, entra com a sua cabeça erguida, entra cheia de autoridade, porque quem está na sua frente, aleluia, nada mais é do que o próprio Deus. Aleluia, é o Senhor Jesus que está na frente. Porque a palavra de Deus diz que nada nós podemos fazer se não for com Ele. Não ergue o seu nariz, não entre com altivez, se achando melhor, porque não somos melhor do que ninguém. Aleluia, Ele nos chamou e Ele tem nos capacitado a cada dia. Que nós aprendamos com Jesus, porque Ele sempre, sendo Deus, Ele entrou sempre com humildade. Aleluia, Aleluia. Ele sempre se apresentou com um espírito humilde. E é muito sério isso, porque tem pessoas que querem fazer a obra, mas querem fazer de qualquer maneira, querem se achar os tais, querem entrar na casa das pessoas, mandar e desmandar, falar e desfalar, falar o que Deus não mandou falar. É preciso haver uma ligação com o trono de Deus. Aleluia, porque era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor assistia diante de Deus, mas ele disse o que Deus mandou ele falar. Meu Deus. E temos que ter muito cuidado com isso. Porque muitas pessoas estão saindo feridas, magoadas, porque muitas pessoas estão indo falar aquilo que Deus não mandou falar. Meu Deus. Precisamos estar atentos. Precisamos buscar a face do Senhor. Não é fácil fazer a obra de Deus, porque as retaliações vêm. Quando nós entramos dentro de uma casa, dentro de uma família, onde muitas das vezes o casamento está destruído, muitas das vezes os filhos estão se perdendo, e nós vamos com as boas novas, nós vamos com a autoridade de Deus, mas nós vamos com a autoridade de Deus para expulsar as trevas, para expulsar a Satanás. Aleluia, e derramar o bálsamo sobre as vidas que estão, aleluia, sofridas, abatidas e às vezes até destruídas. Meu Deus. Nós precisamos aprender como ser instrumento de Deus. Aleluia, meu Deus. Nós precisamos aprender como ser instrumento de Deus na terra. Certo dia eu vi alguém pregando e dando um seminário, e ele disse assim: não se levante para ensinar se você não sentou para aprender. Eita! E muitas vezes nós queremos nos levantar para ensinar, Meu Deus! e nem nos sentamos ainda para aprender. Então hoje é o dia. Aleluia! Deus separou este dia, esse dia é importante, de nós sentarmos e ficarmos atentos em tudo aquilo que for falado. Porque não é porque conhecemos meia dúzia de versículos da palavra de Deus que já somos os doutorados da fé. Eita, Jesus! Aleluia, Aleluia. Deus! Glória a Deus! Existem aqueles que são os doutores, mas eles ainda estão aprendendo, porque diante de Jesus ninguém sabe nada. E nós precisamos fazer essa ligação, essa conexão, essa aliança perfeita com o Mestre. Aleluia. Ele não está aqui fisicamente falando, mas espiritualmente ele disse que não nos deixaria sozinhos, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Amém. Aleluia. E quando nós abrirmos a nossa boca para falarmos algo da parte do Senhor, que seja verdadeiramente da parte de Deus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus.
Não venhamos andar segundo a nossa concepção humana, porque achamos muitas coisas, avaliamos muitas coisas da nossa forma e avaliamos errado. E achamos que estamos cheios de razão. Mas quando nós nos conectamos com o Pai, Ele nos mostra: não, filha, não é bem assim. Não é assim que eu quero que você fale. Não é assim que eu quero que você proceda. E quando nós estamos aliançados com o Mestre, as almas, elas caem nas redes como peixes. Aleluia, As redes vêm cheias. Porque Pedro, quando ouviu aquela ordem, ele disse: Senhor, mas eu já trabalhei a noite toda e nada eu pude alcançar. Mas por causa da tua palavra, debaixo da tua ordenança, eu vou lançar a rede novamente. Aleluia. É Deus que faz, é Deus que é. Eita, Nós não somos nada. João, aleluia, o precursor de Jesus, ele veio para abrir o caminho, preparar as veredas. João era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Mas sabe o que foi que João disse? O Batista: que diminua eu. Meu Deus, aleluia. Que diminua eu e você, e que Ele cresça. Quando nós nos estivermos nos preparando para entrar no lar de alguém, que diminuamos nós e que Ele cresça. Talvez você vai ouvir algumas notícias a respeito da família, a qual você vai entrar no lar, mas que diminua você e que Ele cresça, que Ele apareça, que seja dito somente aquilo que Ele mandar. Eita, Aleluia. Jesus, que forte. Eu me preocupo muito porque eu vejo muita gente dizendo assim: profetiza. Profetiza que vai acontecer. Profetiza que vai acontecer o milagre. Igreja, nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos de conhecer a Deus. Porque se nós entrarmos dentro daquele vale dos ossos sequíssimos juntamente com Ezequiel, a pergunta é: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel olha para os ossos e dentro dele ele olha: não dá para fazer nada nesse lugar. Mas ele olha para o céu e diz: tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Aleluia. E Deus diz para Ezequiel: então profetiza tudo que eu ordenar. Meu Deus. Tudo que eu ordenar. E às vezes nós usamos a palavra de Deus aleatoriamente. Meu celular está todo quebrado. Eu estou louca por um novo. Aí eu vou profetizar um celular. Eu mandei você profetizar um celular. Eita, Deus. Eu te dei ordem para você profetizar um celular. Profetiza tudo quanto eu mandar. É quanto Ele mandar. Aleluia. Precisamos conhecer esse Deus. Meu Pai. Precisamos conhecer melhor este Deus. Por que a igreja tem inchado nos últimos dias? Por que nós vemos as trevas avançarem de uma forma tão tremenda missionária nos últimos dias? Porque a igreja não tem se posicionado. Porque a igreja tem priorizado tantas outras coisas. Meu Deus! Porque a igreja quer profetizar o celular. Olha! Porque a igreja quer profetizar a casa própria. Porque a igreja quer profetizar o carro. Quando a igreja foi chamada para profetizar a salvação, a libertação, o erguer do povo, foi para isso que a igreja foi chamada para profetizar. Aleluia! Glória! Deus tem um carro? Tem. Deus tem um celular? Tem. Ele tem tudo. Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. Eita, Aleluia. rapaz. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: buscai o reino de Deus. Aleluia. E a sua justiça. Eita glória! Vamos buscar a justiça de Deus. Aleluia. Aleluia! Por que às vezes as demais coisas não nos são acrescentadas? Porque não queremos viver a justiça de Deus. Nós queremos a nossa justiça. Porque a justiça da igreja hoje está mudando. A justiça da igreja hoje não é mais o levante e anda. A justiça de Deus hoje é o ouro e a prata. A justiça de Deus hoje não é mais a libertação do cativo e oprimido. A justiça de Deus hoje é extermina porque está trazendo problema. Meu Deus. Nós precisamos Aleluia. viver, buscar o reino de Deus e a sua justiça.
Irmãos, eu vou ficar aqui, Eita, Jesus. glorificando o nome desse Deus. Meu Deus. Buscando cada vez mais com Ele, buscando cada vez mais a presença dEle. Porque cada vez que eu me aproximo de Deus, eu percebo o quanto eu sou pequenino. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu percebo o quanto eu sou falho. Deus, não somos nada. Aleluia. Mas as nossas falhas, Ele vai tratando. Ele vai lapidando. Quanto mais nós buscamos a Ele com sinceridade, Ele vai nos lapidando por dentro. E nós vamos aprendendo a esperar o tempo dEle. Aleluia. Porque nem sempre o tempo dEle para mim hoje é falar. Às vezes o tempo dEle para mim hoje é eu me calar. E eu me atentar com aquilo que Ele está me ensinando. Porque vai chegar o tempo de falar. E quando chegar o tempo de falar, eu vou falar com propriedade. Porque eu sentei e aprendi a ouvir Ele falar. Eita, Jesus, aleluia. Eu sentei e aprendi a ouvir Ele me ensinar. E nós viemos ficar com esta palavra guardada na Meu palma dos Deus, nossos corações. profundo, hein? Que viemos fazer sempre a obra de Deus com excelência, porque Ele tem um espírito de excelência para as nossas vidas. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.